Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou Rafael Batista e vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Bom, o convidado de hoje é Andrews, amigo meu, pessoal, um grande empresário, fundador da GH Music, líder aí no ramo de música, especialmente no pagode. Tem, Dilcinho, Mumuzinho, Menos a Mais, todos esses que você que eu amo, samba até o chão aí. Eu amo, no caso eu adoro pagode. E ele está aqui para prestigiar nosso projeto. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Desceu de Itaipava, a esposa deve estar um pouco bolada com a gente. Acabamos com o feriadão dele, desceu aqui para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre bacana falar de empreendedorismo, né? A gente que veio dessa linha de empreender, a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Então, todas as oportunidades assim de falar disso, eu gosto bastante, até porque eu fui para a música através do empreendedorismo, né? Nessa minha fase empreendedora foi onde eu descobri a música, e aí depois eu me achei e fiquei, né? Mas eu gosto muito de falar sobre, porque eu acho que falta um pouco, né? Assim, quando a gente tá no colégio, está na faculdade, a gente tem, às vezes... algumas palestras, algumas coisas assim que eu acho que elas são um pouco vazias, sabe? Elas falam muito mais de teoria e de regras do que basicamente o que é empreender, né? E aí eu acho que quando a gente tem a oportunidade, como vocês que são empreendedores, como eu também que sou assim, poder levar isso para o público como informação, eu acho isso muito válido. Com certeza. Eu acho que, inclusive, nos colégios deveriam ter aula de empreendedorismo, né? Eu acho que isso incentivaria muito para as crianças terem mais acesso, assim, entenderem um pouco o que é. Hoje em dia... Ou dividir as matérias que compõem, né? Que são muitas, assim, mas falar um pouco de direito, contabilidade, financeiro e tal. A gente aprende tanta coisa que nem usa, eu sou muito dessa linha também, assim. Eu acho que tem que haver uma grande reforma em toda a parte curricular, escolar, assim, no Brasil, porque eu acho que é muita coisa assim que de fato a gente não usa, né? Não só de empreendedorismo, mas até propriamente cidadania e levar isso um pouco mais a sério. Combate a drogas e essas coisas assim. Eu lembro que eu fui ter algum contato com alguma coisa relacionada à droga, né? Quando eu já tinha 28 anos, através de um primo meu, e aí eu fui na clínica visitá-lo e tal, e a gente sofreu muito nesse período, e eu acho que de repente se eu tivesse tido acesso a isso um pouco mais novo, isso não que isso tenha mudado o meu caminho, porque eu nunca usei nada e tal, mas isso acho que salvaria muitos jovens tendo esse acesso e tal, Com e certeza. vendo o efeito que isso faz nas famílias, o quanto isso é devastador. Então acho que não só empreendedorismo, mas a grade curricular no Brasil eu acho muito ultrapassada como um todo. Assim. Tá começando, né? Mas mais nas escolas particulares, né? Mas, assim, escola particular. A escola pública vai demorar bastante para chegar. Eu também sou fã disso. Acho que enquanto não falar de educação, enquanto não melhorar a educação para todos, tudo que a gente discute aí, para mim, é balela. Mas eu acho que é isso. A gente resume educação a matemática, português, biologia. Cara, é tão maior do que isso, né? É. Eu acho que seria um belo início, assim, né? Agora, formar. um lugar que forma empreendedor chama-se Ilha do Governador. Mas eu entrevistei o Gabriel... Tijuca também, tá? Tijuca também. Eu entrevistei o Gabriel Carvalho, você conhece ele, e a gente já lançou o episódio dele. Teu primo, pô. Lançou o episódio dele, foi super legal, a gente falando do empreendedorismo da Ilha do Governador. Assim, boa pergunta, o que você atribui, assim, por que a gente empreende tanto lá? Eu não sei se é um local com menos coisa, talvez dê mais oportunidades, que se desenvolveu nos últimos anos, aí trouxe mais oportunidades, mas eu acho o povo ali muito empreendedor. Não sei se o pessoal é comerciante, às vezes até por falta de... Eu acho que o brasileiro, como em todo, ele é empreendedor, né? Eu acho que se você olhar assim, em todo lugar você tem cases assim, de empreendedorismo muito bacana, né? Sim. A ilha, eu acho que às vezes quem acaba que ele pode se destacar um pouco mais, assim, né? E aí fica um pouco mais notório, porque ele sai da ilha, né? Geralmente ele sai da ilha, e aí isso faz com que fique mais marcado. Mas tem outros lugares que são mais abertos, que não é igual uma cidade pequena, assim como é a ilha, por exemplo, é verdade. Que essa percepção não é tão visível, né? É isso, na ilha... Na Barra, um monte de gente empreende na Barra. É verdade. Acho que é muito maior, porque quem empreende na ilha, você sabe que é da ilha e quem é que tá fazendo. O dono da ilha é fulano. Exatamente. E o cara acaba que sai dali, e aí... Pelo contrário, eu acho que a ilha nem sempre ela é muito boa para o cara que quer trabalhar, empreender, assim. Acho que gera um pouco de comodidade, sabe? E às vezes assim eu vejo a galera, às vezes, que não pensa muito em fazer algo diferente. Mas eu acho que não é só a ilha, não. Acho que o carioca é um pouco assim.
eu costumo falar que eu acho que o grande mal do carioca é a praia. Porque, cara, a praia, ela é muito democrática. E não que isso seja ruim, tá? Mas o cara vai pra praia, o cara bota R$10 no bolso, cara. Ele vai estar com um cara que é rico, com pobre, o cara que mora com a mãe até os 50, 60 anos, que não pensa em crescer na vida, que não traz isso pra dentro dele como espírito que a gente sabe que o empreendedorismo traz na gente. E o cara consegue ter a mesma vida, sabe? Que ele tinha 30 anos atrás. Às vezes ele mora na casa de um tio, da mãe e tal. E ele vai ali pra praia, volta... O lazer dele é pra ele, só precisa dos R$10. É porque praia não paga entrada, né? Não, e se tu for pra São Paulo, por exemplo, São Paulo segrega, de fato, sabe? O cara que trabalha, que consegue, de fato... ter um faturamento e tal, e consegue progredir financeiramente na vida, o cara anda em lugares que o cara que não trabalha e tal... Não consegue andar. Não anda e tal. E acho que isso faz o São Paulo ter essa veia mais de empreendedorismo, trabalho, e as coisas acontecem mais lá. E aí não que... Eu não sei qual é o mundo perfeito, tá? Não tô falando que o Rio esteja errado, e de repente a vida com menos pressão, ela seja melhor, né? Sim. Mas eu vejo uma diferença muito grande assim entre Rio e São Paulo por causa disso, assim. Eu acho que a ilha mais ainda, assim. O Rio é misturado, né? Você tem um lugar muito valorizado, já tem a favela ao lado, e aí a praia encontra todo mundo ali, o cara que é do prédio caro, o cara que é da favela, realmente. E o Rio não tem aquele negócio de, eu vou pro bar ou eu vou pro boteco. Aqui é tudo boteco, é tudo barzinho, sabe? Então, em São Paulo, não. Em São Paulo é bem diferente, onde a galera frequenta. No Rio é o mesmo lugar, sabe? E isso faz, ao mesmo tempo, ser muito bom, mas em algumas ocasiões ser ruim, né? Por isso que talvez... Não estimula tanto, também. A pessoa consegue ficar ali numa zona de conforto com mais facilidade, eu acho. Tem entretenimento mais barato no Rio, né? Não que o Rio também não seja cidade cara, mas ele tem entretenimento mais barato, isso é verdade. Mas tu olhar, tipo, Califórnia, Nova York, Miami, Nova York, é mais ou menos igual. Lugar de praia... um lugar que é muito relax. Faz a galera ficar mais relaxada mesmo. Mas me conta um pouco, antes de você ter a GH, você empreendeu em várias outras coisas. Você sempre teve esse senso de empreendedorismo? Na verdade, não. Não? Não. Até 2007, 2008, eu tinha 27, 28 anos, e eu olhava para minha vida procurando o que eu ia fazer. Né? Eu não fui aquele cara, empreendo desde 18 anos, 19 anos. Pelo contrário, eu tinha um irmão que era médico, o outro que era engenheiro de produção, e os dois muito bem já. Mais velhos. Mais velhos. E eu falava, eu não sei o que eu vou fazer e tal. E aí, a partir de 2007, 2008, eu tive uma experiência assim na minha vida espiritual, assim, que me abriu um outro lado que eu não acreditava muito, né? Que eu não acreditava, mas eu não valorizava isso. E aí, como eu fui mostrar para a minha família que eu estava bem, de fato era empreendendo, né? E aí primeiro meu pai me botou lá numa sociedade que ele estava montando, que foi da minha casa de festas, foi onde a gente começou. E aí ali foi uma primeira descoberta mesmo, né, e tal. E aí depois eu usei isso meio como artifício de, vou ganhar dinheiro e vou empreender, porque assim as pessoas vão me olhar e vão falar, o Andes está bem, tal, não sei o quê. Por esse problema que eu tive em 2007, né? Então ali abriu-se uma veia empreendedora. Empreender é um eterno aprendizado, então você erra muito, né? E errar faz parte dos acertos, né? Eu nunca me culpei pelos meus erros, mas hoje eu entendo o quanto que eu errei nesse caminho, né? E aí, dentre esses meus tiros no empreendedorismo, que foram diversos em, 6, 7 anos... Você abriu vários negócios? Acho que eu tive 18 ou 19 empresas. Sério? Sério. Cara, eu tinha a casa de festas, que foi onde eu comecei em 2008. Ainda tem a casa de festas ou não? Tenho. É a única que ficou junto com a música, assim. Mas eu tinha a casa de festas. Aí, a partir de 2011, eu pego a Domino's e eu boto uma pilha na galera do Grupo Trigo, que eram os antigos donos, né? Para eles irem para a Baixada e para eles acreditarem nesses outros bairros, né? Porque eles diziam que a Domino's, na época, era uma pizzaria de Zona Sul, e eu enxergava ao contrário. Eu falava, cara, na Zona Sul é mais uma marca americana e tal. Só que quando você for para a Zona Norte, para a Baixada, que eu acho que, se eu não me engano, só tinha na ilha, né?
que não é muito considerado Zona Norte ali, né? Porque é um pouco mais centro ali. Mas pro lado de lá, ia ser muito mais valorizado. As pessoas iam fazer questão de ir na Domino's, de, pô, fui naquela pizzaria americana, não sei o quê, não sei o que lá. Então eu insisti muito com os donos da Domino's na época, da Domino's no Brasil, né? Para que eles levassem para essa galera. E eles estavam tão receosos que eles falaram para mim, não, mas se você quiser levar para esses bairros e tal, você não pode assinar uma loja não, você tem que assinar 3 lojas. E eu não tinha dinheiro para uma. Só que eu falei, não, beleza, eu assino 3 lojas, mas com uma condição. Se eu assinar 3 e eu fizer as 3 em menos de 2 anos, vocês isentam a taxa de uma e ninguém pode fazer loja na Baixada e Zona Norte, a não ser que já tinha lá, que era na Tijuca e tal, até eu abrir as minhas lojas. Porque eu tinha medo de eu abrir a loja na ilha, ser um grande sucesso e eles pegarem os principais pontos para mim, que era Caxias e Campo Grande. E aí eles, então tá bom. Aí acabou... então quando você assinou daí, ele assinou 3? Assinamos 3. Aí eu chamei 2 sócios, porque eu não tinha dinheiro, que era o Cocamar, o Anderson e o Richinha. Sim. E a gente assinou as 3. Aí eles diziam que eu ia vender, na época acho que era 80 mil, assim, no primeiro mês. A gente vendeu 250 com fila na porta, que eu usava muito Facebook já, e aí eu usei muito Facebook e tal, para digital, começando, e eles não usavam tanto. Tanto que no início a minha Domino's Ilha tinha mais seguidores que a Domino's Brasil, sabe? Nossa! A gente fazia a parte de futebol, adivinha o placar, não sei o quê, a pizza do dia, então... E aí a gente começou a fazer bastante coisa, e aí eu fiz essa primeira na ilha, depois eu fiz Campo Grande... Não, Ilha, Caxias, Campo Grande, ainda abrimos uma em Vista Alegre, que depois eu saí dessa loja, mas tudo em 2 anos. Então, em vez de eu fazer as 3 lojas, eu fiz 4 lojas, porque realmente foi muito sucesso, assim, cara, era surreal. A gente bateu todos os recordes no primeiro ano, assim. A Domino's, assim, na ilha era não, a Domino's era bombada. Não, quando ela chegou na ilha... Bombada, mas hoje mudou o cenário, né? O iFood mudou completamente o cenário de delivery, né? Veio muito mais concorrência. Sim. Na época era pizza contra pizza. Aí depois foi pizza contra japonês. Aí depois foi pizza contra japonês e hambúrguer. Agora é pizza contra todo mundo. E não só isso. Se você fizer um estudo, eu li algo do tipo que 60%, 70% das marcas do iFood foram criadas para o iFood. Não existiam. Ou então era um restaurante que não tinha delivery, entendeu? Então a concorrência ficou muito grande. Ganharam confiança no iFood, né? No modelo deles e foram pro delivery. Não, a pessoa nem atende, ela só vende pro iFood. É uma praça de alimentação, né? É isso, uma praça de alimentação. Hoje, quando eu peço alguma coisa aqui, eu nem vou no restaurante, eu vou no iFood e vejo o que tá ali e escolho no iFood. Também eu escolho no iFood. O meu pai, ele mora na ilha até hoje. E ele... Não sei se ainda é a Domino's, mas ele gostava da Domino's porque ligava e atendia e funcionava muito bem. Ele não... ele não é do aplicativo. Era a Domino's que tinha aquele negócio de entrega em 30 minutos, porque senão a pizza era grátis, não tinha um negócio desse? Mas a justiça no Brasil proibiu, vetou, né? Por causa do motoboy, você pressionava o motoboy e tal. Mas mesmo assim eles tinham um sistema de delivery que depois se difundiu um pouco pelo Brasil, mas que era muito rápido, sabe? O próprio telefone, muito rápido. Quantas pessoas tinham no telefone ali? Porque assim, eu lembro que a Domino's não dava ocupado, então meu pai gostava disso. Aí ele já falava o telefone, o cara já tinha o endereço, era uma segurança para ele, não era muito, nada de que ia chegar. Muito rápido. Porque o iFood a gente na verdade, tem facilidade, mas ela teve velho, case que foi, acho que 2008 mais ou menos, que foi no começo do YouTube e uns vendedores da loja, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um vídeo e eles zoaram a pizza, sabe? Eu não lembro o que eles fizeram e tal, mas zoaram a pizza e tal. E a Domino's pegou isso, e aí foi o Patrick Doyle, que era o antigo CEO, né? Em vez dele pegar e usar isso de forma negativa, ele fez uma campanha gigante nos Estados Unidos, foi a esses talk shows e tal. E aí ele falou, cara, você acha a nossa pizza ruim? E a nossa pizza é ruim e tal. E ele afirmou que a pizza era ruim. Trouxe a galera que criticava ele e fez todo reformulou a massa, o molho, os ingredientes e tal. Então ele usou desse fato na internet, lá atrás, para reconstruir o sabor da pizza e tal. Só que ele lança uma campanha ali para 2010, 2011, que era Road to Number One, que ele dizia que ele ia passar o Pizza Hut até 2020. E meio que chamou a atenção para a pizza. Mas enquanto isso, ele estruturou a Domino's Pizza Internacional
com um puta time de TI. Então ele anteveu o que ia acontecer de fato na internet e o cara revolucionou o mercado de delivery, de controle, de formas de entrega, de tecnologia dentro da Domino's. Então a Domino's passou a não ser mais uma pizzaria que tinha tecnologia embarcada, em si uma empresa de tecnologia. E aí ele, cara, cresce assustadoramente. Em 2018, se eu não me engano, 17, 18, 19, ele passa... A Pizza Hut se torna a maior empresa do mundo. A maior... O famoso fez de limão, tacaram nele limonada. Né? Foi, assim, cara. Só que ele pegou o feedback e falou assim... Negativo, encarou, é ruim mesmo, a gente vai mudar. Porque o cara com orgulho falava, que ruim, eu sou a Domino's e tal, e ainda ia pro Isso tudo foi um pano de fundo pro investimento. Na época, eu acho que eram, se eu não me engano, eram 600 funcionários da Domino's Pizza e 300, 400 eram de TI. Gente, cara, era surreal. Que loucura. A Domino's tinha 4 ou 5 sistemas de controle no mundo. O Pizza Hut tinha 50, 60, sabe? Era bizarro. E aí, isso tudo foi trazendo poder de análise, poder de... Cara, e aí a Domino's... E não só isso, ele tinha um aplicativo lá que era o No Touch lá, No Click, que tu só abria o aplicativo e aí tua pizza já pedia. Aí fez uns protótipos daquele negócio de drone, de carrinho, mas eles botaram muita tecnologia. Por isso que era tão rápido e conseguia ser tão assertiva na análise de dados e tal. E aí ele passa e se torna a número 1, né? Então, por isso que quando chegou aqui no Brasil, assim, né? Que ela já tinha falido na mão dos mexicanos, e aí o Grupo Trigo, que era o do Spoleto, compra e cresce assustadoramente. Aí depois eles vendem para um fundo em 2018, acho, 19. Acho que 18 para 19. Eles vendem para um fundo e tal, e aí perde muito da essência. Aí junto com isso vem o iFood e aí eu acho que eles caem muito porque a concorrência aumentou muito, né? E você tem Domino's até hoje? Não. Aí você se desfez? A última foi... acho que no início do ano, pouco depois do carnaval, que era da ilha, né? E a Domino's, todas essas empresas que você montou, você estava naquela pegada de provar o empreendedorismo? Tipo pros outros mesmo, né? Então, eu tinha... Eram 6 lojas da Domino's, a casa de festas, a empresa de música, aí veio logo depois a fábrica do bolo, da Vó Alzira, eu tinha mais bombou, umas 6... Isso do nada explodiu. Cara, eu tinha umas 6, 7 lojas também, que eu conhecia o dono, era muito amigo meu, é amigo meu. E aí a Ana trabalhava, a gente abriu muita loja. Isso tudo ao mesmo tempo, assim. Cara. Aí depois a academia, uma gráfica, um espeto carioca na ilha e uma casa de suco e o Arena. Jesus. Todas essas eu lembro. A casa de suco era muito boa. Era tipo... É porque na ilha é isso, assim, não tem Bibi, mas tinha o Green Suco. Tipo assim, que era idêntico. Não tinha o Outback, mas tinha o Arena. Foi muito... Tipo, a Arena eu inaugurei em 2014, eu acho. Cara, era muito na frente do tempo, assim. Isso era verdade. Era tipo uma casa... Era um Outback que tipo passava um Outback, esporte. mais um esporte bar, sabe? E tudo voltado pra comida. A maioria voltada pra comida. Eu costumo dizer que quem tem comida, assim, quem tem restaurante, dar uma festa todo dia. Acho que deve ser tão complexo o negócio. Cara, é como se fosse dar uma festa todos os dias. Festa e comida, isso aí Porque, cara, você tem que ter todo Hoje eu tenho pânico. Eu imagino, porque deve ser... De restaurante. Porque, assim, que eu acho, tá? Foi isso. Nessa época eu não empreendia pra mim o que me fazia feliz. Eu empreendia pra mostrar pros outros que eu tava bem, que eu tinha superado o que eu tinha passado em 2007 e tal. E... na época, tinha muito dinheiro do BNDES, todo mundo pegava o BNDES, e foi isso que eu usei para poder investir. Eu sempre tinha sócios, né, outros sócios e tal, mas eu pegava no BNDES, então estava muito alavancado. Só que quando você cresce assim, você perde muita coisa, né? Você perde gestão, você perde o dono, você perde tudo aquilo que eu fui aprender apanhando, sabe? E aí, nesse processo, acaba que você paga muito pelos erros seus de processo, seja com um restaurante que você não tem um CMV controlado, que teve um japonês, eu abri um japonês nessa época também, teve um japonês que eu abri, lá em Botafogo, aí um amigo meu falou, não, a gente vai vender a peça R$1, eu não lembro, acho que era R$1, R$1,50, falei, mas como? Ele falou, não, porque essa fatia do salmão vai custar pra gente 47 centavos, ela vai ter 15 gramas,
E aí, pô, a gente vai ganhar pouco, mas a gente vai ganhar no volume, não sei o que. Eu falei, beleza. Aí ficou 3 meses rodando. Depois de 3 meses eu falei, cara, não tá dando dinheiro, só perde. Tendo que botar 10, 15 mil todo mês, cara. E a gente tá vendendo 60 mil na época do iFood. Pô, maneiro no começo. Já, né? Pô, tá vendendo 60 mil só delivery, uma cozinhazinha atrás de uma loja minha do bolo lá. Pô, não tem porquê. Aí, não, falei, mas e o dinheiro? Ele falou, cara, não sei o que, não sei o que. Beleza. Um dia que eu cheguei dentro da cozinha lá do japonês, falei, cara, pesa essa fatia aqui pra mim desse sashimi. E aí pesou. Aí, tipo, a fatia que era pra ter 15 gramas tinha 28. Tipo, o peixe, só o peixe que ia custar 40 e poucos centavos pra vender a R$1, já tava custando 80 centavos. Falei, cara, pode fechar. Não, falei, fecha. Não vou ficar controlando fatia de peixe. Então, tipo, quando Deve você ser muito complexo. Cresce muito, e ainda mais quando você tem essa margem, né? Que é de comprar o prato ali, pesar o filé, pesar o peixe, vender numa margem pequena, você tem que ter muito processo. Eu não tinha processo nenhum. Eu não sabia nem que era o processo, sabe? E tu vê como é que essas grandes marcas são, né? Processo puro, né? Tipo, e aí quem consegue de fato crescer, que também não é todo mundo de grande marca, eu acho que franquia é uma grande ilusão no Brasil. Eu acho que tinha que ser muito mais testado, muito mais órgãos públicos ou privados que sejam de controle. Porque, cara, tu vende edições e eu vi cada coisa assim absurda. Não na Domino's, não, tá? Mas eu vi em outras marcas, o cara vendeu o que ele tinha, mano, a vida do cara. E às vezes ele ganhou aquele imóvel pra abrir uma franquia de herança, só tinha aquilo na vida e o cara botar naquilo ali. Coisa que eu falei, cara, vai dar errado, não vai fechar essa conta. Não, mas cara, eu falei, vai dar errado. E o cara perder tudo que ele botou ali e sair devendo, sabe? E às vezes as pessoas perdem vida ali, perdem a família, perdem tudo ali. Porque qualquer um faz uma franquia, sabe? Tu vai lá, sem testar, sem nada. Às vezes tem uma loja, 2 que não tem nada público daquilo, não tem. E aí o cara monta, sai vendendo. Né? Acabou de criar. Sai inventando. Quantas e quantas franquias aí abrem e fecham. Muita coisa abre e fecha. E sem nada, sabe? Principalmente essas de quiosques, então você vai andando no shopping, você vê como abre e fecha com facilidade. Aquelas paletas mexicanas sumiu, né? Sumiu Eu lembro que na época... E tinha em tudo, em cada esquina. Mas essas às vezes nem são tão caras, né? Tem outras que são... Eu lembro que aquele Yogo, lembra o Yogo? O do iogurte, não é? Cara, era tudo. Yogo Love, Yogo Berry, Yogo... Tinha cara, aqui, eu acho que não tinha. Acho que tem uma ou duas que ficaram. Que é bom. Primeiro, Yogo Berry, Yogo Berry. E aí tu ia nessas lojas, e aí eu lembro que a minha casa de sucos era uma loja de iogurte. Era uma loja dessa. É verdade. Lembra ali? Não lembro qual era a marca. Alguma coisa. Aí eu falei pro cara assim, vamos... Eu na época tava dieta e tal. Falei, cara, quero comer alguma coisa. Vou no Yogo ali, porque não tinha. Aí eu falei, cara, não tem uma casa de sucos. Olha a minha cabeça já. Aí eu falei, beleza, eu fui nessa loja. Eu falei, cara, como é que é? Ele, pô, isso aqui tá ruim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, quer vender? Ele falou, quero. Eu falei, quanto quer? Ele falou, acho que foi 70 mil na época, assim. Não era uma loja pronta, né? Era só eu mudar ali a cozinha e tal. Aí eu falei, pô, eu me interesso e tal. E aí naquele coisa lá, você tem um bem exemplo que era franquia. Os caras estavam com problema de venda, né? Porque é monoproduto. E monoproduto é difícil. Não é tudo muito difícil. Muito difícil. E ainda mais alimentação. E aí começou a ter muito. E aí o cara, para ele fazer tentar, né? Vir com novidade e tal, o cara vai e me lança um brownie. Então ele mandava o brownie. E aí o cara esquentava lá no micro-ondas e servia com Yogo. Aí eu falei, cara, o cara é de produto natural. Vem de produto fit. E o cara tá com problema de venda e o cara lança um brownie. Tipo, os caras da franquia que estão pensando, bicho. Aí eu falo... Aí eu não falei nada pro cara. Eu falei, beleza e tal. Aí eu peguei essa loja, fiz a casa de suco lá. Mas aí você vê o quanto essas franquias são, de fato, sem nada, assim, isso é verdade. De pensamento. Não tinha problema. Nego bota lá, sai vendendo e... Mas tudo, eu comecei a empreender muito novo, eu acho que, assim, é o MBA da vida mesmo. Se você não começa e vai errando, às vezes acontece certas coisas que eu até falo com minha esposa, eu falo assim... Tá, tudo bem, foi um prejuízo mais barato que o MBA, assim, porque assim, porque a gente começa, a gente tá fazendo, a gente erra, a gente aprende com aquele erro, não erra de novo. São nesses erros que você vai estruturando, porque assim, se você para pensar, por exemplo, a Arena, o restaurante que você comentou, dali já nascia show do artista. Tipo, entendeu? As coisas vão se encaixando. 18 lojas, das 18 devia ter, sei lá, 6, 7 que estavam bem. As outras não estavam mal. Aí tu fala assim, pô, tu deixaria de ter feito, investido ali ao longo desse tempo. Sei lá quanto eu investi nas lojas, né?
que eu tinha sorte, como eu falei, e zerar e você não ter feito nada? Eu falei, não, porque eu não ia ter tido o Dilcinho, porque a empresa de música surgiu nessa época. E como é que você vai pra esse lado da música? Porque antes, enquanto você tá nisso, da casa de festa, da pizza, você não tem música nessa história? Não, na verdade foi junto. Foi junto. É porque ele não lembra, mas tinha música assim, porque ele fazia um monte de evento, assim, de música eu fazia show na ilha, lá no iate, né? Eu fazia show lá, eu e o Cocamar e tal. Mas não foi isso que me levou pra música. O que me levou, de fato, foi em 2012, um amigo meu falou, cara, pô, tu tá cheio de coisa, não sei o quê, por que tu não conhece esse garoto? Tu não conhece esse garoto? Eu falei, de que ele? Não, pô, o moleque toca numa banda de... Sabe banda de amigo de escola, assim, de faculdade? Eu falei, pô, beleza e tal. Aí o dia que eu fui lá conhecê-lo, era o Dilcinho, mas era uma banda que, sei lá, cobrava R$800. Eu lembro, era ele, o Marcinho, né? Tocando pagode. Pagode. Era o Biel, também o terceiro? Biel e Daniel, o primo dele. Daniel Scher. Esse eu não lembro. E aí, quando eu chego lá, eu tava na Portuguesa, eu lembro até hoje, era uma coisa pequena, assim, tal. Cara, mas eu fiquei encantado pelo moleque, assim. Não pelo talento, assim, porque eu não tinha nem... Feeling, assim, ainda. Não sabia nem que era talento, assim, sabe? Eu não conseguia enxergar um grande talento na música. Mas pela energia que eu sentia do moleque. Porque nessa época, acaba que, como eu te falei, em 2007, 2008, eu começo a acreditar muito. Por mais que na época do empreendedorismo eu tenha saído um pouco disso, mas eu começo a acreditar muito nos meus sentimentos. De fato, na energia das pessoas, que é o que eu hoje acredito muito mesmo. Só que naquele momento eu meio que fiquei com esse turvo, sabe? Eu não estava mais indo pelo meu feeling. Estava indo para provar para os outros que eu estava bem, ou para empreender pela grana e não pelo que me fazia feliz. E aí, nessa época, eu conheço o Dilcinho e aí, pô, fico apaixonado pelo moleque. E eu saí daquele dia, aí ele me procurou um dia e falou, pô, tem que ser meu empresário, né? Eu e o meu sócio, que era comigo na casa de festa. Eu falei, empresário, que ele na música. Eu falei, cara, não sei nem como começa. Ele, não tem problema, a gente vai aprender junto. Eu falei, cara, mano, não sei nem por onde. Como é que a gente vai? Tem que ter um produtor e tal. E aí foi meio que no escuro. Eu falei, tem um tempo para aprender? Ele falou, tem. Eu falei, não, então vamos embora que a gente vai aprender. E aí eu começo a, de fato, a aprender, 2013 para 2014, quando eu lanço ele. E aí eu uso muito o network dos meus amigos do futebol. Você conheceu ele qual ano? 12. Foi rápido, né? Eu lanço no final de 2013, início de 2014. 2 anos. E aí eu uso de novo a minha veia empreendedora assim, para lançá-lo. Por quê? Eu tinha muito amigo no futebol. E por causa do meu pai era empresário do Bebeto, sempre fui no futebol, fazia uma pelada final de ano lá que ia todos os jogadores. E um dos meus grandes amigos era o Júlio César. E o Júlio César estava na Copa do Mundo do Brasil, 2014. E ele foi campeão na Copa América de 2013. Na Confederações, né? Antecede. Foi no Maracanã, 3-0 para a Espanha. Eu fui nesse jogo. Ele foi campeão. E aí, quando eu lanço o Dilcinho, um pouco antes, eu falo pra ele, ô Júlio, queria conhecer esse moleque. Aí o Júlio vai ver ele cantando lá na casa dele, aqui na Barra e tal, não sei o quê. Pá. Aí, pô, moleque bom, não sei o quê. Aí ele chamou o Dilcinho pra umas 2 ou 3 paradas. E na época da Copa, eles foram pra África do Sul em fevereiro fazer um amistoso lá. E eu viro pro Júlio, ligo pra ele, tipo, uma semana antes eu tive a ideia, falei, cara, vou ligar pro Júlio. Júlio, pô, posso levar o Dilcinho no hotel da Copa, onde está sendo esse jogo aí, na África? Você levar pra África? Mas não era a Copa da África, não. Só no tempo ali. É um jogo que eles foram fazer na África. Mas aí você decidiu levar... você tem isso na sua cabeça. Vou levar ele pra África. Era um amistoso que o Brasil fazia lá. Era o último amistoso antes da Copa, que seria no Brasil. Então eu falei, cara, eu vou levar ele lá, vou apresentar pros jogadores, pô, vai dar um puta impulsionamento ali na carreira dele, e foi de fato o que aconteceu. Porque quando acabou o jogo foi 5-0 o Brasil. E aí o Neymar pega um garotinho no colo, um africano. E aí essa foto... lembra desse fato? Sim. Foi nesse jogo. E aí quando a gente volta pro hotel, o Brasil ganhando e tal, tava todo mundo no salão do hotel. O pai do Neymar, o Galvão Bueno, o Tino Marcos, aquele outro que também era da Globo junto com o Tino Marcos, com o Galvão, um repórter. Eric Farias. Mauro Naves. Tal, conversando. E o Júlio... chegou um pouco depois, porque ele estava no jogo, né? Tomando banho e tal. E aí quando ele passou no saguão, e aí galera, não sei o que, conhece o moleque é fera, não sei o que, beleza. Aí daqui a pouco o Júlio sobe, desce, fala aí, ô Dilcinho, vamos ali comigo, na sala onde estava o Filipão, comemorando todo o período de preparação para a Copa. E aí nessa sala estavam bebendo vinho, era o último jogo, o próximo encontro já seria na Granja Comari para se preparar para a Copa do Brasil. E era o último jogo. E aí ele leva o Dilcinho lá dentro. E aí o Dilcinho começa a tocar violão
pros caras. A CBF TV grava essas imagens e os caras se emocionam porque ele canta as músicas de 2002 que eles tinham sido campeão. E aí os caras se emocionam, ficou 1 hora lá dentro. Eu não tinha entrado. Você não tudo lá de fora. Entrou ele e Júlio. Quando o Júlio sai, o Júlio já sai, cara, tu não tá entendendo o que o moleque fez, tirou onda, pegou o violão, o moleque tinha 20 anos, sei lá. Pegou o violão, começou a cantar, não sei o quê, pô, o Filipão chorou, pô, não sei o quê. Eu falei, cara, alguém tem essa imagem? Ele falou, a CBF TV tem. Aí eu falei, beleza. E aí, pô, fizemos uns kits assim, maneiríssimos, todo de acrílico, sabe? E aí fizemos uma camisa de Dilcim FC, Dilcim Futebol Clube, demos pros jogadores, todos eles postaram, início de Facebook. Legal. Então criou um puta movimento em cima do moleque. E aí quando a gente chega no Brasil, eu ligo pra uma amiga minha, que era da Record, que uma vez ela quis uma matéria com o Diego Souza. Eu falei, Diego, pô, o pessoal da Record me procurou. Diego Souza era da Ilha também. Era da Ilha também, era amigo meu. E aí eu consegui a matéria para ela. Aí eu falei, agora tu tem que me ajudar. Ela, o que foi? Eu falei, tem um artista meu e tal. E ela fez uma matéria maneiríssima de 6 minutos no Esporte Fantástico da Record, que era todo sábado de manhã. E aí falando, o primeiro convocado de Filipão. Porque o Filipão, na CBF TV, lá nessas imagens, eles chamam o Dilcim. Não, vai lá na época da Granja, não sei o quê. E eles chamam o Dilcim. Então eles fazem essa matéria, a gente pega essa matéria, eu dou para a Universal, que a gente tinha assinado com a Universal. A Universal estava atrás de um artista pop, pagode, que conectasse com esse mundo pop. E aí o Dilcim já assina com eles logo no primeiro disco. Mas tem a ver com a ida dele da CBF? Não, já tinha assinado. Eu pego essa matéria e dou para a Universal. Falo, olha a matéria que a Record fez. Aí com as imagens da CBF TV, pô, incrível a matéria. E aí a Universal dispara isso no mail deles de imprensa. E isso, viraliza muito. E aí ele fez, cara, foram 20 e poucos programas em 4 meses. Nossa. A cada semana a gente fazia 2 programas. Era surreal. 1, 2 programas toda semana. Porque eles montaram aqui no Rio Centro, eles montaram uma, como se fosse uma sede de imprensa, né? Que todos os programas passaram a ser de lá. E Copa do Mundo no Brasil, imagina, era todo dia Fox, ESPN. Cara, era muito programa. E aí sempre chamavam o Dilcim, porque o Dilcim era o único cara que tinha estado com a seleção brasileira um mês atrás. Sim. No núcleo. E aí perguntava, e aí, como é que foi lá? Como é que tava o clima? Não sei o quê. E a galera da seleção tão confiante. Então, cara, o Dilcim fez muito programa. Muito, muito, muito. E aí chegou em maio, a seleção vem pro Brasil e se apresenta na Granja Comari. E aí a Fátima Bernardes faz um programa à tarde, o encontro com Fátima passa a ser à tarde, direto da Granja para receber a seleção brasileira, nesse período de treinamento para a Copa. E ela faz um programa ao vivo de lá. E aí sempre chamava uma atração musical. Quem ela chama? Dilcim. Porque ele tinha estado nisso tudo. Então, os 4 primeiros meses dele foram um avassalador de mídia, sabe? Uhum. E as pessoas, mas gastou muito. Não, gastei 2 passagens para a África. Que louco. Foi o que eu gastei de fato. E até network, o hotel, né? E muito network. E network, Porque até o hotel a gente conseguiu, porque tinha um outro sócio nosso que tinha um primo que trabalhava na CBF, aí conseguiu lá o hotel pra gente e tal. Então a gente conseguiu tudo basicamente nesse relacionamento e tal. E com essa veia de empreender de fato. E as pessoas acham que a gente gastou... o lançamento do Dilcim gastaram 500 mil. Eu falei, cara, gastei 3 passagens pra África, que esse meu sócio também foi. Isso aí, e esses kitzinhos que a gente fez e tal. E aí dali o Dilcim começa a crescer. E a gente história. A gente sempre apostou muito em clipe, muito nessa linha de audiovisual, porque a gente achava que o Dilcim ia conseguir furar um pouco, né, essa bolha do pagode e tal, e navegar para as outras linhas de sertanejo. E na época a galera do pagode não curtia tanto, assim, né? Na época ele falava, vai fazer clipe para quê? Pagode com clipe, isso não existe. E hoje o moleque tem, sei lá, 4, 5 milhões de inscritos no canal, vídeos com mais de 500 milhões de views, e é um dos principais hoje, 7 milhões e meio de ouvintes mensais. Gente. Só quem passou o vídeo dele, na verdade, foi o do Menos é Mais. O bloco de melhor tá com vocês que também, aí passou o do Dilcim, que era o do Péssimo Negócio. E aí você só tinha o Dilcim nessa época? Só o Dilcim. E aí como é que surge? Aí eu fico com o Dilcim, eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, né? Eu não queria fazer outros artistas enquanto eu não fizesse o Dilcim chegar. A gente tinha isso. E a gente... Ele chega mesmo em que ano? E chegar, isso não era chegar ainda. Isso não era chegar ainda? Não, isso foi o início. Aí, 14 a gente lança. Aí vai muito bem 14. Aí 15, 16
entra ali numa barriga, né? Que é quando o trabalho não tá tão bem e tal. E aí a gente sai da gravadora, porque eles passam a não apoiar mais. E aí a gente vai pra Sony. Na primeira música da Sony, que foi Refém e Trovão, pancada. Aí ele já... Opa! Aí ele chega de fato. Se torna um artista... Isso 16. 16. Aí se torna um artista regional, Rio, e fazendo as praças de pagode pelo Brasil. Mas, de fato, quando ele vira Brasil, é quando ele lança Péssimo Negócio em 2018. Aí ele invade o sertanejo, aí ele... Aí faz feat pra caramba. 18 para 19, aí é onde ele, de fato, acontece pro Brasil todo. Aí ali eu falei, não, agora é manter o trabalho e aí a gente dá oportunidades para novos. Aí logo no início eu trago o Mumuzinho, que foi o cara que abraçou o Dilcinho no pagode, né? Porque o pagode, cara, não é bem um preconceito, mas é um preconceito. Porque, cara, o cara não vem de roda de samba, não vem de comunidade. Eu não era empresário. Moleque faz pizza, quer empreender, quer... Teve muito isso, né? Muito. Pelas costas sempre. Mas eu... Toda hora chegava, porque os caras não acreditavam muito, né? Como é que a gente ia, moleque que não vem do berço do samba, né? Aquele negócio da roda de samba e tal. Mas desde que você ouviu ele pela primeira vez, você sabia que ele ia explodir? Eu sabia, desde o primeiro dia. E eu falava pra todo mundo. E vocês não eram amigos, né? Assim, amigos. Não. Porque a diferença de idade era grande também. A gente fez a nossa amizade a partir dali. Mas uma coisa que... Só que eu sentia muito a vibe do moleque, de energia boa, e eu acreditava muito nisso. Mas isso aí é construção. Eu tenho certeza. Tipo assim, igual ele falou, tudo que eu fiz, eu deixaria de fazer? Não, faria. Porque assim, ele tava sempre em movimento, vendo coisas. Sim. Esse fato dele ter feito não é o ideal, como você falou, de querer se provar e tal, de que tá bem. Mas, obviamente... Não, você aprende com aquilo ali. Tem coisas que você não faz novamente. Isso, mas o próprio Dilcinho, que era da ilha, ele não estava feliz. Mas ele passava essa imagem. Assim, o Andres é um mega empresário da ilha. Então, você até atraiu mesmo o Dilcinho a procurar ele e falar assim, me ajuda a empresariar e tal. É a conexão, tudo vai se construindo, né? Eu tinha tanta certeza que eu assinei um papel e dei para um dos meus melhores amigos, o Flávio, que depois virou meu sócio, hoje é meu gerente comercial lá na empresa. Ele cuida toda a parte de venda. Eu falei, o Dilcinho vai ser um dos maiores artistas de pagode do Brasil. Isso há 8 anos atrás, quando ele começou. Falei, guarda esse papel aqui, depois eu vou te cobrar. Aí ele, quando se mudou, eu falei, e aí? Tá com o papel? Ele, tu acredita que eu perdi na mudança? Eu falei, deu mole. Porque era. Mas ele tinha um pouco isso, assim, sabe? De ter um pouco desse preconceito, né? Não era do samba. Eu não era artista, não era... empresário de pagode, eu vim com muita coisa de planejamento, gestão, que a música não estava muito acostumada, principalmente aqui no Rio e tal. Então todo mundo olha um pouco diferente, né? Assim, beleza. E o Mumu foi o cara que falou, não, ele não é do samba, mas ele tem o direito de fazer a música dele, independente se vocês gostam ou não, se é mais pop ou não. Hoje acaba que ele consegue ser tendência para E o Mumuzinho é um cara que já estava bem, né? Também. E o Mumuzinho abraça ele e defende ele muito. E o Bruno, do Sorriso, era o meu produtor. Então, se não fosse o Bruno e o Mumu, o Dilcinho não existia. Porque foi o Mumu meio que artisticamente falando, opa, ninguém toca, e o Bruno, pelo outro lado, falou, eu produzo o cara e acabou. E aí a gente criou essa linha mais pop, mais romântico e tal, que ele conseguiu navegar mais para esse lado de internet e tal, também muito forte, porque era uma linha que conseguia ser aceito por todos os segmentos, e isso quer ser pop, né? Que é você ser aceito, navegar em todas as ondas e tal. E ele começou a fazer esse movimento, que a Anitta fez um pouco esse movimento no funk, o Thiaguinho fez isso também no pagode, a Anitta fez pro funk, o Luan ali naquela época fez um pouco o sertanejo, transformou o sertanejo mais universal, e a internet veio para isso, né? Então quando a gente tem a primeira oportunidade de negócio, o Mumuzinho tá vindo do antigo escritório dele, e aí eu falo, cara, vem trabalhar com a gente, tal. Ele estava muito infeliz que eu tinha ido para uma turnê com ele nos Estados Unidos, e aí eu vi que ele estava meio triste e tal. E aí ele veio trabalhar com a gente abriu a empresa dele. O Mumu abraçou o Dilcinho sem estar contigo. Simplesmente por ver talento. Aí depois, quando eu trago o Mumu no final de 2019, início de 2020, meio que como gratidão mesmo, sabe? Falar, o moleque teve com a gente, agora vamos embora, mano. Vamos junto, vamos fazer. E aí, no início da pandemia, o Menos é Mais nos procura, começa a procurar no mercado. Eles explodem na pandemia, né? Explodem. Não,
explodem. Na verdade, eu sou pagodeira de marca eu maior. não acompanhava o Menos é Mais, mas os meninos dizem que começou mesmo ali em dezembro de 19 para janeiro de 20. Os números muito fortes e fala, cara, a gente vai explodir. E era só a internet que falava. E aí quando vem a pandemia... A pandemia fica todo mundo em casa procurando. Quando vem a pandemia em março, eles estavam com um produto pronto, que era o quê? Uma playlist de pagode. Tu tinha tudo do Thiago, tudo do Péricles, Dilcinho, tudo ali. Eu ninava meu filho, Arthur. Eu ninava o Arthur escutando Menos é Mais. Tu botava ali o churrasquinho do Menos é Mais e o negócio aconteceu. E aí eles vão pro mercado, começam a procurar, e aí eles... não é você que faz a proposta, não, eles vêm até você. Na verdade eles vieram até o Rio, conheceram a gente. Tal. Porque eles têm um perfil muito parecido do nosso, sabe? Assim, de serem uma galera bem... Pensa muito a médio e longo prazo, sabe? E é uma coisa que eu prezo muito, assim, sabe? O pessoal que tá contigo, eu tenho a impressão, eles não são estrelas, são gente do bem, assim, a galera muito tranquila. Eu tenho a impressão disso. Você falou Momozinho, Dilcinho, Menos é Mais. Eu nunca vi... Eu vi pessoalmente uma vez, acho que no teu aniversário, mas o Dilcinho a gente conhece lá da ilha, conversa com ele desde criança. Mas eles têm a energia boa, esse negócio da energia que você falou. Eu acredito muito, assim. Eu acho que isso é uma construção. Isso sim, eu acho que é uma construção, sabe? É uma coisa que eu bato muito com eles e tal. E até o artista que entra e às vezes não tem... Ele nem procura, ele já não tem a mesma energia, né? Você acaba blindando ali. Assim, eu falo pra eles assim, quando o cara passa a não se emocionar mais com as conquistas, sabe? E tal, isso vai trazendo meio que um estrelismo, né? E eu acho que toda conquista tem que ser comemorada, tem que trazer emoção. Com certeza. Tem que ter humildade, que é algo que eu bato muito assim com eles, assim, porque, cara, a gente sempre quis chegar ali, sabe? Cada conquista do Dilcinho, eu falava assim, cara, o dia que ele estiver cantando para 500 pessoas, cantando a música dele, aconteceu. Pô, o dia que ele cantar para um show para 3 mil pessoas que foram lá só ver ele, aconteceu. Pô, o dia que ele estiver no Faustão, aconteceu. Pô, o dia que ele cantar num festival para 20 mil pessoas e eu cantando a música dele, aconteceu. Então, tipo, se você não vai tendo esses gaps, né, para você poder de fato ver que tá no caminho certo e te trazer felicidade, tu vai acabando que é tudo muito... Mesmo que a comemoração seja diferente, porque vai mudando o tipo de comemoração, né? Você vai sentindo outros sentimentos. Mas tem que comemorar, mas você vai achando que tudo é normal. Não pode achar que tudo é normal. É aí que mora o perigo. E tu ter essa humildade. Então, uma das coisas que eu bato muito com eles é isso. Falo, cara, para trabalhar com a gente, mano, tem que ter humildade, tem que ter pé no chão. Pô, acabou que desde novo eu aprendi muito isso. Assim, meu pai, por ser empresário do Bebeto, eu com 17 anos eu passei Réveillon na minha casa de Búzios com o Romário, o melhor do mundo lá em casa, meu ídolo. Pô, então, tipo, muitas coisas assim, eu virei muito amigo do Romário, saía muito com ele e tal. Então isso, a galera do UFC era muito próxima a gente e tal. Então isso me fez meio que ver esses dois mundos, né? E aí eu sempre consigo ter isso como um norte, né? De ter pé no chão, de ter... Porque eu acho que é a oportunidade que você tem realmente de conquistar as pessoas, né? E você ser respeitado por aquilo que você não pelo que você tem, principalmente na música, que é muita vaidade. A música deve ser muita vaidade mesmo. A oportunidade que você tem é quando você está em alta. Se você em alta pisar nas pessoas, passar por cima das pessoas, achar que é melhor que os outros, não tiver a humildade de realmente mostrar quem você é, quando você tem a oportunidade de mostrá-lo, e quando você está embaixo, você não vai ter essa oportunidade. As pessoas vão começar a te receber, vão começar a abrir as portas quando você está com um artista estourado e tal. Não sei o quê. E aí, nesse momento, que é que você tem que realmente ser, tanto o artista quanto nós que fazemos gestão, ser pé no chão, conquistar as pessoas, ser humilde, ser grato às pessoas que abriram as portas pra gente e tal. Então, eu usei muito a minha história de vida, que sempre tive o outro lado muito de fama ali na ilha, do meu pai, todo mundo conhecia a gente, usei muito para ter pé no chão e passar isso para os artistas, né? Então, acho que essa sua percepção é uma percepção, primeiro que é um crivo de entrada, que eu procuro realmente ser pessoas do bem, ser pessoas vibe maneira, que eu sinto... Que a energia bate ali, né? Que a energia bate, não pelo dinheiro. E segundo, essa construção que você vai orientando a galera e vai realmente mostrando para eles o caminho, né? Eu lembro do Dilcinho, a gente, moleque jogando bola, e isso aqui, assim, o episódio é com o Andres e tal, mas o Dilcinho é bom falar para... Assim, eu lembro quando ele falava assim, não tem outra escolha, vai ser. Tipo assim, mas se não der certo com a música, vai ser. Tipo assim, eu lembro disso. E a gente, sei lá, a gente tem uma diferença de idade, talvez uns 3, 4 anos. Ele tem 30. Então, 5 anos. Mas na hora da peladinha do futebol, todo mundo joga. E a gente sentava lá fora, ficava conversando, e ele falava assim, vai ser. Aí eu lembro que eu falei, eu vou no teu primeiro show.
Mas eu acabei não indo no primeiro show porque eu também acabei perdendo um pouco o acesso. Mas a gente foi no de Búzios, lembra? Isso era final de 2017. Sim. Aí eu falei pra minha esposa, falei, cara, o Dilcinho tá aqui em Búzios, vamos lá. Aí ela, pô, não deve ter ingresso. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele. Tem um outro elogio que eu faço pra ele. Sempre responde todo mundo. Isso é unanimidade, não é só comigo, não. Assim, todo mundo fala, não, mas o Anderson sempre responde e tal. Às vezes eu respondo à noite. Não, demora. Não gosta. Demora um pouco. Em casa 9 mais. horas, 10, ainda vou para WhatsApp. Mas ele não esquece da galera lá do clube, da pelada, não. Isso é verdade. E aí quando eu falei, Dilcinho, eu falei, André, você tá por aqui? Ele tô. Eu falei, pô, então vamos no show. E aí, cara, tava lotado. E assim, aí depois eu vou lá e falo com ele assim, isso foi uma sensação boa, porque eu falava, eu sabia que ele tocando no Arena ou no Provisório, né, que era uma boatezinha que tinha lá na ilha, não sei se tem ainda, tem? Tem. E era a mesma energia que ele tava no palco ali, e já tinha que ser 1.000 pessoas? Eu não sei, quando eu olho assim. Que foi no Fishbone, lotado. E aí depois eu fui na gravação do DVD dele também, convidado por você pra... Aí ali no Barra Music tinha uns... Não é nem Barra Music, não mudou o nome. 6, 7 mil. Não foi no Barra Music não, foi no antigo Metropolitan, né? Ah, é verdade. Qual Stage. Verdade. Agora, a GH ela fica só no meio do pagode? E como é que funciona? Você procura talentos? As pessoas vão até você? Como é que funciona? Cara, eu não sei. Na verdade, é o que eu tô falando, assim, eu não sou um cara muito musical, sabe? Eu não sou aquele cara, entendo pra caramba de música. Pelo contrário, eu mal ouvia música, cara. Ouvia música no meu carro ali, o que tava muito sucesso e tal. Então, eu não sou aquele cara que fico atrás de um puta talento e tal. Eu vou muito nessa minha energia, sabe? De sentir as pessoas, das paradas que eu acredito. A gente pegou agora o Pique Novo, que era uma galera mais velha assim, mas que tinha um maior envolvimento com Menos é Mais, porque era a música deles, que eles regravaram, que explodiu. Aí pegamos Vou Zoar, que era um grupo que estourou junto com Menos é Mais, né? Não do mesmo tamanho, mas naquele momento do Churrasquinho, é o que gravou o Churrasquinho junto com Menos é Mais. Aí depois o Suel, que é um puta compositor também, cantor, que estavam com um trabalho meio que fraco, assim, a gente procura trazer mais gestão e acelerar um pouco esses lados, assim, mas eu vou muito nesse meu feeling mesmo, eu não sou um cara de ficar na rua, assim, procurando talento e tal. Eu acho que até porque essa questão toda da energia, que eu concordo, eu tenho muito isso. Eu recebi um feedback uma vez de um cliente falando assim, pô, mas a sua mão de obra é boa, você contrata bem? Eu falei, não contrato bem, eu contrato. E aí... Só que eu avalio a pessoa naquele início. Eu só faço isso. Eu avalio a pessoa. Eu só faço Se ela não sabe trabalhar naquilo que eu tenho na minha empresa, eu ensino. Mas eu avalio a pessoa. E a pessoa, eu tiro. Se a pessoa, às vezes, ficou meio falsa ali, fez uns movimentos que eu não pude avaliar ou achei que fosse boa pessoa, e aí ela passa e fica mais tempo com a gente, o próprio time expulsa. Mas não é que tchau, vai embora. A pessoa não se sente bem. A pessoa não se sente bem. O pessoal lá da RH falou, mas tu contrata muito simples. Eu falei, muito simples não, cara. Bota a pessoa na minha frente e deixa ela falar 10 minutos. Que eu te falo se contrata ou não. Hoje eu sou entrevista gerente. Quero saber se o cara, o que o cara tem, ou o que ele tem de curso. Tem que ser uma pessoa do bem, mano. Tem que bater ali. Hoje eu tenho uma supervisora, ela faz todas as entrevistas, ela que vai escolher qual gerente que eu vou entrevistar. Mas aí a gerente depois fala assim, a entrevista da Cintia é muito mais fácil que da Mariana, porque na verdade eu pergunto ali meia dúzia de coisa, só pra saber se a gente vê, se a gente bate, se a sintonia dela tá junto com a minha, se a energia dela é boa, porque ela que vai estar de frente da minha loja, eu preciso que ela esteja com uma energia boa pra estar com a minha equipe. Porque eu não tenho como estar ali o tempo inteiro. Mas isso é engraçado, porque eu acho que isso é muito assertivo, sabe? Eu acredito muito mais nas pessoas, mesmo que ela não tenha experiência. Cara, meu time lá da GH, praticamente todo ele a gente montou, todo. Porque tu começa só você e ele, com o sócio que é o Igor. Eu acredito. Você vai tendo que montar um time do zero também, né? E a nossa gestão lá é muito boa, cara. É uma galera que se dedica muito e tal. Pô, sou apaixonado pela galera, assim, porque... Eu acho que faz mais do que ali a pessoa ter experiência, vale mais a pessoa aprender ali, ter uma boa energia do que ela ter. E, cara, eu vou te falar assim, na música, a música é muito amadora. É muito amadora a música. E é difícil você ver grandes gestões de música, sabe? Você tem trabalhos que às vezes eles têm um bom caminho, mas às vezes é muito focado até no artista. Por exemplo, a Anitta, sabe? Que não, vou matar no peito, foi lá e montou o time dela e tal. Mas você vê planejamento, organização, gestão, é muito difícil na música. Até porque eu acho que de onde vem, sabe? Geralmente o cara começa ali na roda de samba,
Aí tem um cara que emprestou dinheiro, não sei o quê, o funk, a música carioca vem muito ali, né, desses guetos. A origem é muito informal, né? É, muito informal. Tal. Aí traz um cara que às vezes não tem um conhecimento, não fala muito de planejamento, nada disso. E aí esse cara vai que aprendendo e tal. E aí, eu acho que chega num momento que falta muita gestão, sabe? E aí faz com que você viva o ciclo de hit, sabe? Acertou um hit, o cara cresce, aí não sustenta. Aí... É o que você mais vê, né? É difícil ver alguém ficar constante. E o pagode, ele sofreu muito isso quando a internet chegou. Porque chega o sertanejo, que também não tem uma gestão incrível, e eu conheço grande parte da gestão, uma gestão ok, só que tem muito dinheiro. O agro é gigante, mano. Tu vai pra Campinas, tu vai... Cara, eu fui agora pra Jaguariúna, pra Barretos. Cara, é outro mundo. É outro mundo. Os caras vendem... Não é só ingresso. O cara vende ingresso, ração, boi, trator, caminhonete, terra. Vende tudo. Então é uma feira de... Então os caras que investem no sertanejo são os caras que têm muito dinheiro. Então a grande diferença do sertanejo pro pagode é que eles têm muito mais dinheiro pra errado que a gente. É verdade. Não é porque eles têm uma gestão absurda. E eu fui ver isso com o tempo, né? E aí... Mas eles com muita grana, né? Os caras que investiam e tal. Tem uma gestão, sim, melhor do que a nossa, mas a nossa que eu falo é do mercado do pagode como um todo. Mas não é incrível. E a Globo passa de ter tanta relevância no cenário como tinha antes, né? A música basicamente acontecia pela Globo, né? E o Faustão estourava, dizia que o telefone tocava e tal, não sei. E o sertanejo, vendo isso, começa a investir em clipe, em DVD, internet, e meio que com o movimento que aquela época ali do Luan, Camaro Amarelo, depois, acho que foi Munhoz, não, eu não lembro quem era. Era alguma coisa assim. Do Camaro Amarelo, tal, aquele momento o sertanejo deixa de ser algo que era só focado no agro, tanto que o nego falava, música caipira. Tipo... chamava de sertanejo universitário. Depois ainda? Depois, mas antes não. Antes era essa música, teoricamente, caipira, que era o sertanejo. Tu tinha 2 ou 3 produtos que eram da Globo, né? Que eram Amigos e tal, que eles davam mais abertura. E o resto era só pagode. Tu ligava a televisão no domingo, era Netinho de Paula, Alexandre Pires, Belo. Cara, era muito pagode. Então, o que fazia, de fato, era a Globo ali com esses movimentos ali muito fortes em cima do pagode, e o sertanejo meio que controlado ali, né? Porque só quem estava ali era quem era deles. E acontecia nos interiores um movimento, e ao mesmo tempo, anos antes, né? A música popular brasileira, ao meu ver, nunca foi popular, né? Se você olhar ali para Caetano, para Gil, essa galera não era basicamente que tocava nos interiores, tocava no Nordeste. Não mesmo. E não era música popular. Não, então só tinha acesso aqui na capital, geralmente. O que era popular de fato naquela época já era o sertanejo. Porque, cara, se tu for pro interior de Goiânia, do Mato Grosso, no parte do Nordeste, de São Paulo, de Minas, interior do Sul, é a música sertaneja. Não, às vezes tu fala assim, o fulano tá sumido. Vai lá pra você ver se ele tá sumido. Não, tem artistas que aconteciam lá que a gente nem tinha noção, cara. A internet bota eles pra capital. Quando vê a internet, os caras com dinheiro, com uma ideia de planejamento e tal, não sei o que, os caras, dominaram. E aí até o pagode entender que precisava organizar, planejar, você tinha alguns trabalhos muito bem feitos que sustentaram e quando eu falo pagode, eu não estou falando do samba mais antigo, estou falando dessa nova geração. Tu tem alguns pagodes que sustentaram, que era Sorriso Maroto e Thiaguinho, né? Que eram os caras que, cara, ali 2012, 2013, 2014, os caras estavam com aquela bandeira sozinha. O Belo ali teve umas curvas de alto e baixo, e o Sorriso Maroto e Thiaguinho sustentando. Aí chega Ferrugem, Dilcinho, Menos é Mais, o Péricles ganha força, o Belo ganha força, turma do pagode, aí tu começa a ter um time de fato fazendo bons trabalhos e o movimento começa a subir, né? Mas a gente passou um momento ali que faltou um pouco também de gestão, ao meu ver, sabe, pra gente. Eu costumo falar... Porque vocês ficaram muito acomodados, talvez, com a Rede Globo e tudo mais. Não pensou nesse... Eu acho que não pensavam muito, né? Eu não era do meio, não. Mas acho que a galera não tinha muito viés de planejamento, de organização, de investir em equipe, investir em time. Não se pensava tanto nisso, assim. Eu tô vendo uma série do Spotify, chama Som na Faixa. Eu fico pensando assim em você, porque você começou em 2013, 2014. Ainda tinha CD, DVD, essas coisas? Não tinha? Não. Então, o Dilcinho, na verdade, ele sai da Universal por isso.
Porque o Mumu faz um disco em 2012 que foi um puta sucesso de venda, um DVD, e o Dilcinho lança em 2014 um disco que não foi sucesso de venda. Como a gravadora não entendia essa mudança de mercado, já entendia que o DVD não vendia mais. Tanto que o último DVD de pagode que vendeu foi esse do Mumu. Eles falam, cara, Dilcinho lançou em 2014, mas estava havendo essa mudança, que era justamente a que é retratada no filme, da pirataria. 2010, 11, 12, 13, 14. Pra caramba, da pirataria. E aí só em 13, 14, 15, 16, 17, 18 que começa a ganhar força, o Spotify começa a monetizar o YouTube também. Então, tipo, ele, na verdade, quando eles analisaram os números de venda de CD, de DVD, óbvio que ele não ia vender bem. Ninguém mais consumia DVD. Quando ele lançou no início de 14 ali, a gente ainda foi na Americanas fazer um barulho, mas depois, cara, não era mais consumir DVD. E hoje eles são importantes na sua arrecadação, YouTube, Spotify? Eles que... Tipo, hoje a música vive o seu melhor momento da história. É surreal. Eu tava com essa pergunta. 60% do faturamento da música deve vir das plataformas de streaming. Cara, sério? Que bizarro. Pô. Nem é show, então. Antigamente tu fazia 5 trabalhos, 5 obras. Tu fazia 4 CDs e um DVD comemorativo. Hoje tu faz 5 DVDs. Porque tu não vai perder o faturamento do YouTube. Tu não vai deixar de estar no Spotify. Então, tipo, as renovações... os percentuais de gravadora, o Dilcinho foi um dos caras que brigou por essa mudança dentro da nossa gravadora, porque eles pagavam, todos eles, a grande maioria, pagavam royalties baseados em disco, né? Só que o disco naquela época tu tinha distribuição, fazer o disco, desperdício, roubo, botar na loja americana, voltar. Para tu mensurar essa conta, era muito difícil. Então eles falavam, vou te dar aí 15% de royalties, vou te dar aqui os carros importados, isso aí o artista pegava. Hoje não, hoje é igual conta de banco. Tu vê o sucesso do Menos é Mais, ele chega lá com o faturamento que tu olha, o faturamento mensal. Então, tipo, hoje não tem mais como ser como era antigamente, né? E aí a nossa briga é para que tenha royalties mais justo, que é o que as gravadoras hoje praticamente todas fazem, tem uma divisão mais harmônica de royalties. E fora que quando você tem um fonograma, que você é dono daquela obra, tu não vai fazer 4 discos mais, tu faz 4, 5 DVDs. Então o investimento que retorna dessa grana que vem do royalty, que é do Spotify, do YouTube, é muito alto que retorna para você poder fazer o negócio acontecer, né? E ninguém queria que acontecesse, né? Mostra na série lá, tipo, e hoje salvou o mercado. Salvou, porque vocês estavam num limbo danado. Pirataria. O cara, os gravadores iam acabar. Iam acabar. E o que salvou as gravadoras foi, de fato... Mas me explica como é que é a organização disso, assim. Você é a empresa que agencia os meninos, então você deve ter setor lá de digital, de tudo. Eu tenho todos os setores dentro da empresa. A gravadora... A única coisa que a gente não faz, que quem faz é a gravadora, é a distribuição nas plataformas. Ele grava a música na tua empresa também, por exemplo. Você senta lá no estúdio, canta e tal. Eu vou lá, vou alugar um estúdio, vou gravar, vou fazer o DVD, eu faço tudo, 100% eu faço. E a gravadora distribui. Entendi. No nosso caso, tá? Eu faço tudo. Eles, óbvio, têm um time de marketing, eles têm ajuda e tal, orientam, mas um escritório como o nosso, que já tem todos os setores dentro, consegue hoje fazer tudo. E aí a gravadora cuida das negociações com o Spotify, com o YouTube, com o Deezer, com as plataformas digital. E também ainda vendendo alguma coisa numa loja, ainda vende, né? Nada, zero. Então, quem vai comprar? Não sei, às vezes quem vai ouvir? Vai ouvir onde? Eu nunca mais vi loja de CD. Não tem, acabou. Mas você vai ouvir aonde CD? No carro não tem. Eu tenho um carro que já toca CD. E as gravadoras, no nosso caso, eles são muito mais de distribuição e essa assessoria de marketing e tal, não sei o que mais. Tem casos lá que eles fazem o trabalho todo, mas no nosso eles não fazem porque a gente... Eu queria entender isso. Eu falava assim, pô, o que a gravadora faz hoje em dia? Agora eu entendi. Então eles pegam e negociam com o Spotify e tudo mais. Eles dão um advance do trabalho. Você vai ganhar quanto no digital nos próximos 5 anos? Vai ganhar tanto. Toma aqui o dinheiro na frente. Aí tu pega esse dinheiro. Então hoje tu trabalha com dinheiro antecipado que vai ser seu, mas que a gravadora antecipa essa grana. Pô, isso é uma maravilha, né? Muito bom. Pô, isso aí dá um respiro, mas para isso você tem que brigar pelo royalty, né? Ter royalty bom, que aí teu share é maior, para tu antecipar um lado maior, toda uma nova visão de mercado que não tinha antes. E que hoje a galera já tem, né? O sertanejo, o pagode, forró, todo mundo começou a entender que tem que ser uma divisão mais harmônica. Não podia ser o royalty lá atrás de 8%, 12%, 13%, porque o investimento hoje no audiovisual é muito maior. Muito maior. É, muito mais caro você fazer clipe e tudo. Não tem comparação. DVD, cara. O nego gasta aí 500, 600, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões no DVD. Que
Que doido. Todo ano tem que fazer isso. Então hoje o DVD não é pra ter o DVD, é pra poder jogar no YouTube e tudo mais. Pra poder dividir as músicas e... E hoje, depois de todas essas empresas que você passou, você se sente realizado? Assim, eu tô realizado no que eu tô fazendo? Cara, eu sou muito feliz com a música. Eu saí de tudo por causa da música. Eu acho menos da casa de festa. Menos da casa de festa, que é onde eu comecei. Que tem a ver com música, né? Você alguma coisa? Você foi na casa de festa dele, eu casei lá. Legal. É linda a casa. É legal. Minha sócia que toca, a Vanessa, que é esposa do Igor, que fica comigo na GH Music e tal. Mas eu acho que o Brasil, ele é muito ruim para quem empreende. E eu não falo Andres, o que eu faço. Porque o que eu faço é paraíso no nosso país. Assim, trabalhar com música é uma coisa muito mais simples do que você, de fato, empreender, funcionário, restaurante. Cara, primeiro que eu acredito muito em meritocracia. E aqui no Brasil não é a política da meritocracia, né? Então, o cara de 1.000, 1.100, 1.200, muito deles já entram querendo saber quando eles vão ser mandados embora, auxílio-desemprego, não sei o quê, principalmente em restaurante. Então, aí fora que, porque o cara que limpa a mesa não pode fazer isso. O cara... Então, tipo, já incha pra caramba a tua estrutura. Uma loja da Domino's nos Estados Unidos tinha 5, 6 pessoas. Na minha tinha 13. Nos Estados Unidos faz tudo, né? O cara recebe, o cara limpa, o cara faz a pizza. Se o cara for trabalhar 10, 12 horas, não tem problema. Ele vai trabalhar 10, 12 horas, vai receber por 10, 12 dignamente, vai ganhar lá seus 700, 800 mil dólares ali por semana, vai ter ali 3 mil dólares por mês, mas vai ter uma vida digna, vai ter um bom carro, vai ter... E lá não tem espaço para vagabundo. Vagabundo nos Estados Unidos não trabalha. É paycheck na segunda e tchau. Tem negócio de 13º, rescisão, não sei o quê. Só que tu pode pagar muito mais pro cara. Então o cara sabe o que ele faz com a grana dele. Então o cara tem uma vida lá de classe média alta, ganhando um salário do mesmo cara da Domino's que trabalha aqui, entendeu? Aqui, infelizmente, tudo é mais difícil, né? Porque aí tu vai mandar embora. Cara, para mandar embora é uma complicação. Teve uma mulher, uma menina, que ela me roubou na loja. Eu vi a câmera, ela me roubou. Fomos nas câmeras, ela mete a mão no caixa e pega lá o dinheiro. A gente foi nela e tal, ela estava com dinheiro, fomos na delegacia, demos queixa, justa causa certa, né? Quando foi para juízo, o juiz falou assim, não, mas o que você prova que esse dinheiro aí é roubo? Eu falei, porque ela não mexia no caixa. Ela não podia mexer no caixa. Esse ato dela meter a mão no caixa aí, esse ato já comprova o roubo. Não, mas a função dela é... Não lembro qual era a função dela lá, recepcionista, auxiliar, não sei direito. Dá direito a mexer no caixa. Ela pode mexer no caixa. Tudo bem, mas na minha empresa não pode. Não, mas eu tenho que me basear na lei, não sei o quê. E esse dinheiro que você abordou ela, esse dinheiro, como você prova que esse dinheiro era o dinheiro que estava no caixa? Eu falei, não tem como provar. Faltou dinheiro no caixa, eu fui nas câmeras, vi, fiz todo o processo que tinha que ser feito, mandei pro juiz tacar. Cara, ela me ganhou 48 mil na justiça. Eu tendo câmera, tendo várias testemunhas dentro da loja, mandando ela embora por justa causa, fazendo a questão dela, ela me ganhou. Porque o juiz disse que eu não podia mandar ela embora com a imagem lá e tal. Cara, como tu vai trabalhar num país que, assim, 48 mil é muito dinheiro. Eu, para ganhar isso, eu tinha que trabalhar, às vezes, 2, 3 meses para dar esse resultado quando dava. Então, tipo, tu perde 3 meses de sustento ali das nossas famílias, dos 3 sócios, de todos os funcionários, para pagar uma menina que tinha te roubado. Então isso para mim é muito triste, assim, sabe? Você vê que a indústria do desemprego, do auxílio-desemprego, de não sei o quê, ela é crescente. Então hoje eu tenho pânico disso, porque, cara, um cara que eu ajudei lá, o cara quase morreu atropelado, eu fui na casa do cara, ajudei, dei dinheiro, cara, eu fiz tudo por aquele cara. E aí, sabe como ele ganhou uma ação minha? O meu chefe de cozinha, ele era o meu chefe de cozinha da casa de festa, ele botou uma ação que ele disse que eu usei o nome dele na revista indevidamente e que ele teve danos morais por isso. Só que era a maior revista do mercado, que era Noivas, Rio de Janeiro. Eu, para valorizar o nome do cara, eu falei, qual é o nome que você quer que eu bote? Ele falou, bota fulano, nome e sobrenome. Eu botei. A revista saiu, eu exaltando o cara. O cara pegou essa revista, levou pra cozinha no dia, mostrou pra todo mundo super feliz. Olha o meu nome na revista. Não sei, cara, que dano moral tem esse? Qual é o dano que eu tive a imagem dele? Porque eu não botei... porque eu não tinha um... Aí não, mas tem que ser você tinha que ter autorização escrita.
Aí eu falei, cara, tenho lá várias testemunhas. Esse cara foi mandado embora depois, entrou na justiça, e uma das coisas que ele alegou era que eu tinha usado o nome dele, não sei o quê. E o cara ganhou lá uma quantia gigante. Então, tipo, isso pra gente, né, que trabalha muito com pessoas, de sentimento e tal, isso vai te machucando, sabe? É complicado. Então, e na música não tem isso, você comentou? Não tem, cara. É porque é mais uma... você consegue pagar melhor. É. Então a galera entende que eles, às vezes, não estão num regime normal de carteira de trabalho ali, de R$1.100, R$1.200, R$1.300 de salário mínimo, mas o cara consegue ter um valor que, pô... Ele não vai conseguir em outra área, né? Uma primeira função lá nossa deve ser o hold lá. O cara ganha 5, 6 vezes isso, entendeu? Sim. Então, acho que isso faz com que o cara entenda que... quer fazer outro modelo? Primeiro que tem que se criar uma legislação que atenda os músicos, que não existe. Ninguém tem uma legislação. Tem que assinar carteira? Não tem. Olha, então é uma briga que o nosso setor tem que ter de ter uma regulamentação trabalhista que a gente consiga. Você não sabe as regras, né? Ainda mais no patamar. Tu tem para tudo, você não tem para músico. Você não tem uma regra. Tu chega no juiz, o juiz diz uma coisa, diz o advogado diz outra, o outro diz outra, o outro diz outra, aí o cara sai de casa na sexta e tem que contar. É uma confusão só. Muitos aplicam pela MEI, né? Uns dizem que é certo, outros não e tal. Tem umas regras lá que você tem que cumprir. Mas não existe uma padronização e tal. Então esse cara, ele sabe que se ele sair dali, ele vai ter oportunidade. Se ele chegar ali, botar na justiça e viver essa indústria de desemprego ali, né, que muitos vivem, isso vai acabar que o cara não vai conseguir rodar mais no mercado. Fechado, né? Não, é porque de fato vai falar, mas o cara saiu, botou na justiça. Eu não sou contra o cara botar na justiça, não, mas se o cara for sacaneado, o cara não recebeu o valor acordado, o cara está sendo a justiça está ali para fazer justiça. Cara, não é possível que... para fazer justiça, a justiça. É uma coisa certa. Se não está caminhando de conforme a lei, você entra na justiça. Tem um número que é absurdo, que tipo 90% das ações trabalhistas... parece que o Brasil é o maior país. É o maior... Acho que é 90%, é um número absurdo. São do Brasil. Das ações trabalhistas no Brasil. Cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que o mundo inteiro funcione e no Brasil não tenha... Fora imposto, isso tudo que vai desanimando. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, né? Eu tinha uma loja da Domino's. E acho que tu vai crescer, tu perdia o simples. Ou melhor, tu gera mais emprego. Máximo. Tu gera mais emprego. É uma loucura isso. Você se arrisca mais. Você bota o mercado para girar. E o governo te pune. Porque tu perde o regime do Simples. Você sai do Simples Nacional, Mas só que esse regime do Simples Nacional, ao meu ver, concordo. É o quê? Teria que funcionar. Se eu tenho uma loja que vende caneca, e aqui eu virei gigante, o que eu faço? Abro 2, 3 CNPJs que vendem caneca no mesmo lugar e eu distribuo esse faturamento. Aí o que eles fazem? Se você tiver teu CPF em mais... Atrelado a mais de atrelado e ele passar o faturamento, beleza. Agora, se eu tenho 7 pizzarias diferentes, ou 6... Uma em cada bairro. Uma cada seu aluguel. Uma com cada sua gestão. É diferente. Eu não tenho uma pizzaria que vende por 7. Eu tenho 7 pizzarias que são microempresas, que cada uma delas vai quebrar se eu perder o Simples. Então, isso tudo, no Brasil, eu acho que joga contra o empreendedorismo. Nos Estados Unidos, se você mandar o cara embora, vai lá pagar o paycheck, não sei o que lá. Aqui, para tu dar uma justa causa e tu comprovar, tipo, lá tem linhas de, quando você quebra, dos bancos te darem grana pro empreendedor para ele tentar de novo. Aqui, tu vai pra lista negra do banco. Então lá o tempo todo incentiva lá tem incentivos. O empreendedor. O cara construir, o cara fazer a máquina girar. Outra coisa que acontece lá também, você paga imposto sobre o teu lucro. Se depois de 3 anos não deu lucro, eles te devolvem o dinheiro que você pagou 2 anos antes. Tu conversar com o cara que é empreendedor aqui no Brasil, o cara conversa com um contador nos Estados Unidos, ele fica depressão, pô. Eu fiz isso em 2012, 2013. Eu tenho um exemplo, a gente vai ter que encerrar para entrar nas perguntas finais, mas eu tenho um exemplo. Eu estava no Canadá, eu tenho família lá, e a gente estava falando sobre empréstimos e tal. Eu falei, gira em torno de 2%. Aí a família lá, o meu time... Mas é seu sócio? Não, ele. Muito bom, muito bom. 2%. Ao ano? Ele, 2% ao ano tá muito bom. É ao mês. E sim, ele quase infartou, cara. Ele falou assim, não é possível isso. Vamos para as perguntas finais? Vamos para as perguntas finais.
Maior dificuldade? Acho que a minha maior dificuldade aí, falando um pouco da música, né, foi de fato aprender os caminhos, né? A gente errou muito ali no início e tal, e como em qualquer empreendedorismo assim, quando você começa em algo novo, eu acho que os erros fazem parte da imagem final, que de fato vai ser a do acerto, né? Então a gente errou muito ali no início e tal, e depois a gente conseguiu ser mais assertivo. Mas ainda acho que a tua dificuldade te construiu, cara. Acho que isso isso aí. Isso aí, você não tem a dúvida disso. Maior vitória? Acho que a maior vitória foi mostrar que o nosso caminho era um caminho que estava certo, assim, sabe? Muitas vezes a gente será que planejamento, será que organizar, será que a música precisa disso e tal? A gente sempre apostou nisso, né? E a gente ter de fato conseguido ter sucesso com a nossa forma de trabalho, né? Independente do que os outros falavam ou não. Eu acho que isso pra gente trouxe uma satisfação muito grande e mostrar que a gente estava no caminho certo. Conselho para quem quer empreender? Para quem quer empreender, cara, eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu acho que é muito você... Às vezes a gente é muito ansioso, né, no início. A gente acha que uma oportunidade financeira, não, vou ganhar dinheiro, começa a fazer conta e tal. E a gente deixa de ouvir um pouco o nosso coração e os caminhos que às vezes vão ser caminhos mais interiores nossos, né? Então acho que a gente tem que, de fato, né, sentir realmente se é aquilo que você quer fazer e não olhar só o resultado final, porque muitas vezes esse resultado final não vem. E o que fica é um grande peso de você fazer algo que você não gosta, que não está te dando resultado e você não tem forças para reagir. Então, quando você faz o que você ama, de fato, você tem força para reagir, você tem força para trabalhar, você tem força para virar qualquer jogo, né? Quando você não está fazendo o que você ama, que você entrou ali só por dinheiro, se as coisas não derem certo, você vai acabar fechando, né? Então, exato, você não tem força para levantar, porque o propósito não é dinheiro, né? E tem até convidado que fala, a gente pensa muito assim, né? O propósito são as pessoas, né, que estão no teu time também. E fazer o que tu ama de fato, que gosta, cara. Tem que fazer o que ama, faz muita diferença fazer o que ama. O cara que acorda todo dia e vai trabalhar e fala, cara, tenho que trabalhar hoje. Deve ser muito triste. Deve ser muito triste. Eu não aguentaria. Nossa. O cara que vai infeliz trabalhar todo dia, deve ser uma coisa muito triste. Deve ser desesperador. Né? Mas eu sei que muita gente... tem que fazer, porque não tem outra opção, tal, mas fazer o que ama eu acho que é fundamental. Mas não só no trabalho, mas no empreendedorismo. Mas vem do início da nossa conversa na educação. Eu sou um eterno... Tem até uma frase, acho que é Ariano Suassuna, que fala que o otimista é um chato, o pessimista é um tolo, e eu sou um realista esperançoso, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter esperança no Brasil, mas ser realista dizendo que tá errado do jeito que tá. De tudo que a gente conversou aqui, seja no sistema de educação, seja nas regras e tudo mais, eu sou esperançoso, mas eu acho que o que faz o cara, às vezes, não ter força, às vezes, para trabalhar com o que gosta e tudo mais, é porque lá ele não foi educado para isso, ele entrou num sistema muito engessado e acaba que... E eu nem acho que seja culpa do trabalhador, não, tá? Porque eu acho que os políticos, quem faz as leis, isso tudo deveria ser... Os próximos empreendedores deviam ser muito mais sérios do que alguns são. Então, acho que o trabalhador, que às vezes pode parecer como culpado desse coisa, não. Ele é vítima de toda uma cultura errônea na nossa sociedade, que aí a gente vai entrar em tudo que acontece. Aí tem que ter parte 2 do nosso podcast. Isso tudo que a gente sabe que acontece, né? Ele não é... Verdade. Queria... a gente que todos eles pudessem ter um nível de instrução alto, uma puta educação, oportunidade na vida de crescimento, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Bom, a pena passou rápido, a gente vai ter Chegamos que ao fim. Andrews, deixa contato Instagram. Mas é no Instagram mesmo, né? Andrews Moraes, ANDRIWS, Moraes com ES no final, e GH Music, que é da nossa empresa e tal, de música. É isso. Que de fato... Pessoal, assista, ouça nosso podcast, inscreva-se no canal, né? Dê o like e siga lá no Instagram o @papo.decompadres, Rafael com PH, Batista com P mudo, Rafael S. Baptista. O meu é @cintia.pamplona. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada por sair de Itaipava, parar aqui com a gente. O papo foi bom, a gente tem que marcar mais vezes aí. Vambora, ficou pouco tempo. Manda um abraço lá, manda um abraço pro Dilcinho, fala que eu sou pra galera da GH Music, todo o nosso time aí também. É isso. Um abraço pra galera da Ilha do Governador. É isso. Um abraço.